Aleluia, glória a Deus. Bom dia, a paz do Senhor para todos nesta manhã. Glória a Deus. Os irmãos, abram a Bíblia no livro de João, capítulo 8, versículo 10 e 11. Glória a Deus. Deus, Ele já se faz presente no nosso meio. Glória a Deus. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 8, versículo 10. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Versículo 11. E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Aleluia. Os irmãos podem assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã, eu me encontro com liberdade de espírito para ministrar a palavra de Deus, porque eu sei o Deus que fala comigo no íntimo, no meu interior, quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou sozinho, quando eu começo simplesmente louvar o Senhor, Ele vem e fala comigo. E na quinta-feira passada, eu estava no meu trabalho, quando de repente Deus falou comigo: eles irão te chamar, você vai receber um convite para pregar, prepara-te. E eu confesso para os irmãos que na quinta-feira passada, eu fiquei esperando a pastora Sumara me ligar, porque Deus havia falado comigo. Eu fiquei esperando ela me ligar. A semana passou, ela não me ligou. Domingo nós viemos para o culto, ela pregou no domingo passado. Quando foi essa semana, ela me mandou uma mensagem e me fez o convite. E eu comecei a pensar e falei: não vai dar para mim pregar. Eu esqueci do que Deus tinha falado comigo na semana passada. Nós esquecemos muito rápido das coisas que Deus fala conosco. Eu estava atarefado de trabalho, eu pensei: vou falar com a pastora que não tem como, mas Deus foi e me lembrou: eu te dei a mensagem, você vai pregar, dá um sim para ela. E aqui eu estou, não porque eu me sinto capaz de pregar nesta manhã, mas eu sei que o Deus que me chamou, o Deus que falou comigo, Ele vai me capacitar, e Ele vai falar com todos nós aqui dentro. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por esta oportunidade, por mais uma vez estar aqui para ministrar a sua palavra. Agradecer os meus pastores, presidente, que Deus possa abençoar ricamente pastor Rony, pastora Sumara e toda a sua família, todo o corpo de obreiro desta casa, a qual eu faço parte. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Você que nos visita pela primeira vez, fique à vontade, porque você está na casa do Senhor, e na casa do Senhor você tem liberdade para louvar, para exaltar, para expressar a grandeza do Senhor. Você tem liberdade. Pois bem, o texto a qual nós acabamos de ler, o texto vai nos falar a respeito de uma mulher que ela foi pega no seu próprio ato de adultério. No capítulo 8, no versículo 1 de João, nós notamos que a palavra de Deus, ela vai nos dizer que, porém, Jesus descendo do monte das oliveiras, pela manhã, ele entrou então no templo, e ele começava-se a ensinar, porque os povos, a multidão, vinha ter com Jesus, e Jesus então, assentando-se, começou a ensinar
aquela multidão. E a palavra de Deus fala que aparece-se de repente um grupo de fariseus e escribas. A palavra de Deus fala que eles trouxeram uma mulher e colocaram no meio, aonde Jesus estava. E eles diziam para Jesus: esta mulher, ela foi pega no seu próprio ato adulterando. Pela lei mosaica, pela lei de Moisés, manda que esta mulher seja apedrejada. Pela lei de Moisés, esta mulher, ela deve morrer. E a palavra de Deus fala que Jesus, ele estava escrevendo no chão. E da mesma forma, ele ficou. Ele não responde nada para os fariseus. E eles começaram a se perturbar, porque Jesus ignorava os fariseus. E eles insistindo então, porque eles diziam isso para ter com que acusar o nosso mestre. Eles não queriam simplesmente apedrejar aquela mulher. Eles não queriam simplesmente matar aquela mulher. Mas eles queriam pegar Jesus. Eles queriam ter em que acusar Jesus. E a palavra do Senhor fala que Jesus, inclinando-se, vira para os fariseus. E ele disse: qual dentre vós que não tem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra contra esta mulher. Jesus fala esta palavra. Jesus inclina novamente e continua escrevendo no chão. A palavra de Deus vai nos dizer que eles, pego pela sua própria consciência, começaram-se a retirar, do mais velho até o último. E Jesus então, inclinando-se novamente, não vê mais os acusadores. E ele pergunta para esta mulher: mulher, aonde estão os teus acusadores? Não tem ninguém? Eles não te acusaram? E ela disse: não, mestre, eles não me acusaram. E Jesus responde para ela: nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Ora, quando nós começamos a meditar nos 4 evangelhos do Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos entender que havia-se um grupo, 2 grupos naquela época. O primeiro deles, o grupo dos fariseus. Jesus foi um homem que sofreu várias barreiras no seu ministério. Ele teve dificuldade para levar as boas novas, porque havia estes 2 grupos. Primeiro grupo de fariseus, que queriam sempre indagar Jesus. Eles se colocavam oposto ao caminho do nosso mestre. E o segundo grupo de saduceus. A palavra de Deus fala que esses 2 grupos, eles se tornavam uma pedra no caminho de Jesus. Queriam todo o tempo indagar Jesus, pegar Jesus. Porque este grupo de fariseus eram homens formados por judeus, homens que eram observantes da lei mosaica, homens que se observava-se o Torá. E por eles observarem o Torá, a lei mosaica, eles se sentiam na qualidade de julgar o seu próximo. Eles se sentiam mais santos para julgar o seu próximo. Da mesma forma, os saduceus. Porém, eles saduceus, eles vinham de uma linhagem sacerdotal. Eles vinham da linhagem dos sacerdotes Zadok. E eles tinham grande influência na Judéia. Eles comandavam toda a Judéia. Segundo Flávio Josefe, ele vai nos descrever que eles habitavam em várias funções dentro da Judéia, tanto na política, no social e na religião. Eles eram influência, eles comandavam,
Segundo eles eram de mais alto escalão. Mas eles e os fariseus, eles não combinavam muito bem. Porque os fariseus, eles acreditavam no Messias, que o Messias havia de vir. Os fariseus acreditavam nas profecias, acreditavam na ressurreição. Porém os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Pois bem, Jesus enfrentou e quebrou todos esses protocolos, quando eles vieram experimentar o nosso Mestre. Jesus, ele enfrentou todas essas barreiras, porque Jesus, ele pregava a palavra. Jesus, ele não veio no mundo simplesmente para morrer na cruz do Calvário. Este era um ato que ele ia ter que passar, para trazer salvação, para a minha vida e para a sua vida. Mas Jesus também, ele veio pregar o reino de Deus. A palavra do Senhor nos fala, no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 4, versículo 17, que Jesus, ele começa o seu ministério, pregando a palavra de Deus, dizendo: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Jesus, ele veio, aleluia, para os pobres, porque naquela época, quando Jesus iniciou o seu ministério, quando Jesus nasceu, aleluia, ele já havia corrupção naquele lugar, e Jesus veio para quebrar tudo isso. A viúva não tinha valor, ele veio para a viúva. O pobre não tinha valor, ele veio para o pobre. O órfão não tinha valor, ele veio para o órfão. Ele veio para os doentes, para os necessitados. Este é o nosso Jesus. Ele veio para mudar a história, aleluia, da raça humana, a qual estava preso no pecado. Sempre houve este grupo, sempre que aparecia-se um profeta na Judéia, este grupo, eles se levantavam para tentar matar o profeta. Não foi diferente na vida de João Batista. A palavra de Deus fala em Mateus capítulo 3, que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto, e ele pregava no deserto. No versículo 5 do capítulo 3, a palavra de Deus, ela vai nos dizer que vinha os povos de Jerusalém, da Judéia, para ser batizado por João Batista. E a palavra de Deus fala que João Batista, ele olha no meio deles, daqueles que iam ser batizados por eles. Lá estava esse grupo, o grupo de fariseus, o grupo de saduceus. Então João Batista, ele declara-se esta palavra. Não era para a multidão, não era para o povo, mas era para aqueles líderes que se diziam, aleluia, mais importantes do que os outros, líderes religiosos. A palavra de Deus fala que João Batista, ele vira para este grupo e fala: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? João Batista, ele veio para confrontar aqueles líderes que estavam levando o povo a pecar. A palavra de Deus fala que eles não desistiam, eles insistiam. Teve uma certa vez, mandaram ir até João Batista, querendo interrogar, perguntando: João Batista, é tu Elias? João Batista responde: eu não sou Elias. É tu o profeta? Nem tão pouco profeta. É tu o Messias? João Batista disse: eu não sou o Messias. Então quem tu és? Eu sou uma voz que clama no deserto. Esta foi a resposta de João Batista. Aleluia. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer então, no capítulo 7 de João, do versículo 44 em diante, que formaram-se então um grupo de fariseus e tentaram indagar Jesus a todo tempo.
mas Jesus ensinava com ousadia, porque ele era ungido por Deus para pregar as boas novas. A palavra de Deus fala então que eles tentavam lançar a mão dele para prender, mas ninguém ousava em tocar em Jesus. A palavra de Deus fala que eles então voltam-se para os seus mestres, e os seus mestres dizem: por que vocês não trouxeram este homem? A resposta deles foi: como é que nós poderíamos tocar neste homem? Nós nunca vimos alguém falar de tal maneira como este. Jesus, a palavra dele penetrava no coração, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Era quando Jesus falava, atingia o seu alvo, atingia o seu objetivo. E a palavra de Deus fala que naquela então noite, no versículo 53 do capítulo 7, a palavra de Deus fala que estes homens voltaram-se para suas casas. Eles voltaram para suas casas. É interessante que eu acho que a história do capítulo 7 termina no versículo 53, mas a história ela não para por aí. Ela vai dar continuidade no capítulo 8. A palavra de Deus fala que eles foram para suas casas. No capítulo 8 nos declara que, porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e lá ele passou a noite. Em Mateus capítulo 8, aleluia, versículo 20, a palavra de Deus vai nos declarar que as raposas têm as suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Jesus não tinha onde reclinar a sua cabeça, e pela manhã, ele passa a noite no relento, passa a noite no Monte da Oliveira, e pela manhã ele desce, e a palavra de Deus fala que ele entra então no templo, ele entra e começa a ensinar. E eu quero aqui neste momento, chamar algumas pessoas, que eu convidei, para me ajudar a pregar nesta manhã, para que nós possamos entender melhor. Eu quero chamar algumas pessoas, aleluia. Glória a Deus. O presbítero Mauro, ele vai representar Jesus. Pode sentar aqui, Mauro, por favor. Ficam lá vocês, por favor. Pastor Mi, fica lá, por favor. A palavra de Deus fala, para que você entenda, nós vamos trazer aquele cenário para cá. Jesus, ele desce do Monte das Oliveiras, e ele entra no templo, e a multidão então está aqui. Jesus está ensinando esta multidão, ele está escrevendo no chão. Jesus está escrevendo no chão, quando de repente os fariseus, pode vir, os fariseus trouxeram uma mulher, pega no seu próprio ato de adultério, e eles colocam ela no meio, colocam ela bem no centro, aonde Jesus estava. E Jesus escrevia no chão, e a palavra de Deus vai nos dizer então, que estes fariseus, pode ficar ali por favor, sim, que os fariseus, eles queriam pegar Jesus. A palavra de Deus, ela vai nos dizer, que eles trouxeram esta mulher, e disse para Jesus, esta mulher, ela foi pega no seu próprio ato adulterando. Segundo a lei de Moisés, esta mulher deve ser apedrejada. Eles eram homens observantes da lei, mas pela lei registrada no livro de Levítico, no seu capítulo 20, versículo de número 10, esta mulher não poderia estar aqui só, porque não foi só ela que adulterou. Segundo a lei, no capítulo 20 de Levítico, no versículo 10,
todos dois que adulteraram, ambos teriam que morrer apedrejados. Mas o grupo de fariseus, eles trouxeram somente a mulher, porque eles queriam pegar Jesus. Eles eram homens que observavam a lei, mas eles não cumpriam a lei. Eles não praticavam o que a lei mandava. E Jesus, ele escrevia no chão. A palavra de Deus fala que eles insistiam com o nosso mestre, querendo uma resposta de Jesus. Mas Jesus fala: aquele que dentre vós não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra sobre esta mulher. A palavra de Deus fala que Jesus termina de falar essa palavra e ele continua escrevendo no chão. A Bíblia não nos relata o que Jesus estava escrevendo. Quando nós que examinamos a palavra de Deus, que somos pregadores da palavra de Deus, nós temos que ter ética e respeito pela palavra de Deus, porque 2 vezes se cita que Jesus estava escrevendo no chão, mas 2 vezes não relata o que ele escreveu. O que a Bíblia nos revela, isso nós devemos falar. O que a Bíblia não revela, você não pode falar, porque as coisas reveladas são para os homens, e as ocultas são para Deus. Deus não revelou. Você não pode tentar adivinhar aquilo que a Bíblia não revelou. Mas bem, aqui está os fariseus, e Jesus então, dizendo isso para eles, Jesus pega eles por dentro. Eles tentaram pegar Jesus, mas o meu Senhor e o seu Senhor, Ele é conhecedor de todas as coisas. Ele pega eles primeiro. Jesus pegou eles por dentro. Eles foram pegos pela sua própria consciência. Fique aqui, por favor, para mim, vocês. Eu coloquei aqui 6 fariseus, para que você possa entender. A palavra de Deus fala que começaram a se retirar, dos mais velhos até os últimos. Quando a Bíblia está falando do mais velho, está qualificando eles em primeiro lugar, os jovens em segundo lugar. Então os jovens aqui, eles tomam o nome de últimos, porque eles seriam depois dos velhos. A palavra de Deus fala que eles começaram a retirar, dos mais velhos até os mais novos. E quando Deus me deu essa palavra, Deus começou a ministrar algo no meu coração, que esta aqui é uma geração de pessoas atual, pessoas que já estão, aleluia, alicerçadas na palavra. Mas se essa geração aqui não for um espelho para esta geração aqui, esta geração aqui vai seguir os mesmos atos do que essa. Esta geração aqui é uma geração presente e uma geração futura. Esta é uma geração de jovens. E nós começamos a entender que nós temos que passar uma boa influência para esta geração que está atualmente no nosso meio. Nós temos que passar um espelho, um exemplo, deixar um legado para esta geração, para os nossos filhos. Qual é o ensinamento que eu e você estamos dando para o nosso filho? Você vai conversar com uma pessoa e ela vai dar exemplo do seu pai, do seu avô, melhor dizendo, que era um homem que aparentemente já morreu, mas ele vai dar uma boa relação sobre o seu avô, dizendo: o meu avô era um homem de Deus, porque uma geração velha passou uma boa influência para os jovens, e eles, por mais que o tempo passou, eles ainda guardam esta palavra no coração. Então eu começo a me preocupar: o que será que nós
estamos deixando para a geração presente e a geração futura? Porque se carregamos pedras nas nossas mãos, cadê a pedra? Se nós carregamos pedra na nossa mão, o exemplo desta geração nova vai ser de carregar pedras. E eles estavam dentro da congregação. Aí nós perguntamos, dentro da casa de Deus, existem pessoas que carregam pedras na mão para matar as outras? Será que esse grupo de fariseu daquela época, eles acabaram? Não. Ainda existe uma meia dúzia de fariseus espalhado dentro das igrejas, espalhada na face da terra. São pessoas que se colocam oposto ao seu caminho. Pessoas que quando você tenta avançar para fazer as coisas certas, elas vêm com pedras nas mãos para te matar. E eles estão dentro da casa de Deus. E quando o Senhor me deu esta palavra, o Senhor trazia ao meu coração que nós devemos mudar esse quadro. Nós devemos ter mais amor pelo nosso irmão. Porque quando alguém é chamado de fariseu, porque Jesus, ele dizia para aquelas pessoas, vocês são hipócritas. Em Mateus, capítulo 7, versículo 3, fala assim, você enxerga um cisco no olho do seu irmão, mas você não consegue enxergar a trave que está no seu olho. Você consegue enxergar as mínimas coisas no seu irmão, mas você não consegue enxergar o seu erro. Mas eu venho aqui dizer para você, nós não somos santos. Nós somos pessoas que viemos para a casa de Deus para tentar mudar dia após dia, para ser purificado pela palavra de Deus, que é a água que nos purifica dia após dia. Eu e você, o Senhor não nos chamou para ser juiz do nosso próximo. O Senhor nos chamou para ser irmão. O Senhor nos chamou para ser amigo. O Senhor nos chamou para ser companheiro. Porque se esse aqui, ele peca em pecado diferente, mas é pecado. Se esse aqui peca, exemplo que ele matou alguém, e este aqui, ele furtou alguém, e este aqui contou uma mentira, aparentemente este aqui, nós entendemos que ele tem o pecado maior, mas não é assim. Pecado é pecado. Não existe pecado nem pequeno e nem pecado grande. Pecado é pecado. Agora é o seguinte, existe-se as consequências do pecado. Porque se esse matou, ele corre o risco de ser morto pelos parentes. Se esse furtou, ele corre o risco de ser preso. E se esse contou mentira, ele corre o risco de ser envergonhado. Existem então essas três diferenças, mas pecado é pecado. Exemplo que isto aqui é um copo de veneno, e eu vou oferecer para você, e você vai dizer não, isso é veneno, e eu vou dizer toma esse copo de veneno. Você vai falar para mim não, eu não posso tomar esse copo de veneno. Aí eu vou dizer para você, molha-se só o dedo e passa na sua língua. Você vai falar de jeito nenhum, pois é veneno. Veneno não importa a quantidade, é veneno. Pecado não importa se é grande ou pequeno, é pecado. É pecado. Então a palavra de Deus fala que eles então deixa a pedra no chão. Começa-se a retirar dos mais velhos. Deixa a pedra no chão. Os mais velhos até os últimos. Vocês podem se retirar, muito obrigado. Levanta a mão. Só fica Jesus, vem para o meio.
Só fica Jesus e a mulher adúltera. Só fica ele e ela neste momento. Os fariseus acharam que ia matar esta mulher, mas eles estavam trazendo ela para perto de Jesus. Quando as pessoas acharem que vai te matar, e você tem intimidade com Deus, elas vão se achegar você mais perto do que Deus. Os irmãos de José tentaram matar ele, venderam ele como escravo no Egito, mas a palavra de Deus fala que aquele mal tornou-se em bênção. Deus honrou José. Quando a pessoa tenta te matar, e você permanece em oração, na sua vida com Deus, Deus te honra. Não importa o que as pessoas digam de você, o tempo vai dizer quem você é. Não precisa se preocupar. O Senhor, Ele conhece o seu íntimo, Ele sabe quem é você, Ele sabe quem é e quem não é, Ele é conhecedor de todas as coisas, Ele sonda o nosso coração. E esta mulher aqui, eles trouxeram ela para Jesus. Esta mulher, ela estava sendo envolvida na graça. Parece que Jesus, ele está defendendo, passando um pano quente no pecado desta mulher, porque pela lei, esta mulher teria que morrer, como diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esta mulher, ela estava sendo envolvida na graça. Esta mulher estava sendo envolvida na graça. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, nos fala: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus, não provém de mim nem de você. A graça é um favor imerecido, recebemos da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele disse para esta mulher: vai e não peques mais, Ele não estava, aleluia, fazendo apologia do pecado desta mulher, Ele não estava passando pano quente no pecado dela. Ele disse: vai, porque lá na frente eu vou morrer no teu lugar. Eu vou derramar o meu sangue naquela cruz. Esta mulher é um retrato da nação de Israel, uma nação adúltera, uma nação que se prostituía com os ídolos, deixava de adorar o Senhor para adorar outros deuses. Esta mulher representa a nação de Israel, ou melhor dizendo, esta mulher representa a humanidade, ela representa a minha vida e a sua vida, que nós éramos adúlteros, pecadores, mas pela graça do Senhor, nós fomos salvos, pelo sangue do Senhor, derramado na cruz do Calvário, nós alcançamos misericórdia, nós alcançamos misericórdia da parte do Senhor. O pecado, ele perde a força. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 56, a palavra de Deus vai nos dizer que o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus, que nos dá vitória por meio de Cristo Jesus. Quando Jesus nos envolveu na graça, Ele anulou toda a lei aqui, porque Ele trouxe a responsabilidade para cima dele. Jesus estava trazendo a responsabilidade para cima dele. Ele morreu no lugar dela. E é isso que o Senhor quer, que nós sejamos mais amáveis uns com os outros. Em João, capítulo 3, versículo 16, todos conhecem essa passagem,
que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas quando você começa a meditar em 1 João, no seu capítulo 3, versículo 16, você vai entender que Jesus, Ele já fez a parte dele. Vai dizer para nós: nisto conhecemos que Ele já padeceu por nós, e agora nós devemos dar vida pelos nossos irmãos. Jesus, Ele já fez a parte dele, agora é eu e você, nós temos que dar vida pelo nosso irmão. Será o que eu e você estamos plantando dentro da casa de Deus? Será que eu e você estamos sendo bênção um para com os outros? Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não estou aqui para condenar ninguém, porque eu me enquadro nessa condição. A palavra de Deus, ela fala comigo. Tem uma pessoa que sempre que eu prego, ela fala: você pregou para você. E eu louvo a Deus que eu prego para mim, porque o dia que eu subi nesse púlpito e a palavra de Deus, ela não fazer efeito em mim, é porque eu estou leproso, é porque eu já não sinto mais Deus falar comigo. Então eu louvo a Deus quando eu prego e a palavra ministra aqui primeiro, e eu falo: Deus, muito obrigado. Eu preciso cada dia mudar na tua presença, eu preciso romper, eu preciso amar o meu irmão mais, eu preciso perdoar mais, eu preciso ter mais união. É assim que nós devemos ser. E esta mulher, ela estava envergonhada, como muitos aqui entrou envergonhado. Satanás, ele tem acusado você, ele tem falado na sua mente, mas eu quero te dizer uma coisa: você tem um advogado. A palavra de Deus nos fala: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tem um advogado fiel e poderoso para vos perdoar, Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus Cristo, Ele é o nosso advogado, e Ele colocou aqui na condição de advogado para esta mulher. Jesus fala para ela, defende a causa dela, e disse: vais. E aparentemente ela está saindo tranquila, e ele apresenta como juiz. Epa, para aí. Como juiz, ele dá uma advertência para ela: vais e não peques mais. Vais e não peques mais. Hoje eu sou o seu advogado, mas vai chegar um dia que eu vou julgar a sua causa. Então abandona a prática do pecado, larga o pecado. Eu te perdoei, eu te envolvi na minha graça. Abandona a prática do pecado, porque um dia eu vou te julgar. Mas se você estiver em Cristo, não há condenação para você. Aqueles que andam segundo a palavra de Deus. E eu quero te dizer, tem muitas pessoas brincando com a graça, porque estamos vivendo no tempo da graça, se acha no direito de continuar pecando, se acha no direito de continuar mentindo, fazendo coisas erradas. Deus traz uma palavra para a minha vida e para a sua vida: pare hoje, pare hoje, volta para mim, volta para mim, se arrependa nesta manhã, porque Deus tem grandes coisas para a sua vida. O Senhor tem grandes coisas na sua vida. Nós somos transformados, nós somos mudados pela palavra. Nós temos que valorizar essa graça, esse favor imerecido da parte de Deus para a nossa vida. Nós temos que valorizar. A palavra de Deus, ela vai nos dizer, em 1 Pedro capítulo 2,
versículo 9. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não eres povos, mas agora sois povos de Deus. Antes não te eis alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Você pode aplaudir o nome do Rei da Glória? Aleluia, glória a Deus. O Senhor, Ele é Deus de segunda chance. Ele é Deus de segunda chance. Talvez você está na prática do pecado. Talvez você quebrou a sua aliança com Deus. Mas eu quero te convidar aqui nesta manhã a vir deixar a sua pedra na cruz. Deixa a sua pedra no altar nesta manhã. Ele é Deus de segunda chance, e Ele te dá outra chance nesta manhã. Para terminar esta mensagem, eu quero lhe contar uma história, uma ilustração. Se diz que um homem muito rico, com muitas propriedades, e ele tinha um filho. Então a história vai nos dizer que este jovem, ele tinha muitos amigos. Ele gastava todo o dinheiro do pai na bebida, nas farras. E o pai já velhinho, muito rico, mas velhinho, chama o seu filho e disse: filho, vamos conversar. Olha, eu tenho visto que você tem sido desobediente. Você nunca me obedece. Nada que eu falo você escuta. Eu tenho te dado de tudo, porém está chegando a hora que eu vou partir. Eu estou perto de morrer, e eu vou deixar isso tudo para você. Mas eu quero que você me faça um favor. Eu quero que você me jura que quando eu morrer, eu já construí em um pedaço de terra, é o único pedaço que você não vai poder vender. Vou colocar no atestado. É o único pedaço de terra que você não poderá vender, porque lá eu construí uma casa, e dentro desta casinha eu construí uma forca. E quando isso acontecer, eu quero que você se mate. Eu quero que você se enforca naquela forca. Ele disse: pai, pelo amor de Deus, o senhor não vai morrer. Eu vou morrer. Me promete? Tá bom, pai, eu prometo. Passado o tempo, o pai morre. Aí o filho começa a gastar todo o dinheiro, assim como o pai dele havia previsto. Começou a gastar todo o dinheiro, com farra, com mulheres, e foi passando ano após ano. Ele começou a perder tudo, foi perdendo, vendeu as propriedades, vendeu as terras, os amigos afastou dele, ele ficou pobre. E um dia ele pensou, ele lembrou daquela forca que o pai dele havia construído. E ele disse: meu pai tem razão, eu sou um pobre, eu sou um miserável, eu tenho que morrer mesmo. E a história diz que ele foi então, abriu aquela casinha, já estava velha, cheia de poeira, e lá estava a forca. E ele então subiu no banco, colocou a corda no seu pescoço. Quando ele pulou lá de cima, o tronco era oco. Então ele caiu no chão, e caiu várias riquezas em cima dele, ouro, diamante em cima dele. E ele, sem entender nada, a história diz que vem uma folha descendo e cai no seu colo, e disse: olha, filho, você pensou que realmente eu ia querer isso para você? A minha maior riqueza, ela está dentro dessa forca. Aí está o ouro, a prata,
Só que estou te dando a segunda chance. Não comete os mesmos erros. Não cometa os mesmos erros. Eu estou te dando mais uma chance. Então eu quero que você reflita na mensagem, nessa ilustração, que Deus, Ele está nos dando mais uma chance. Gostaria que apagasse as luzes, por favor. A minha esposa, juntamente com o Ministério de Louvor, vai estar louvando o Senhor. E que você começa a adorar o Senhor e olhar para dentro de você, naquilo que realmente você precisa mudar. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, irmão. Aleluia, glória a Deus. Ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu a nova chance. Eu vou recomeçar. Aleluia! Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Vem nesta manhã, vem deixar na cruz, vem deixar no pé dos altares esta noite. Aleluia! Corro pra você, o seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu a nova chance. Eu vou recomeçar. Aleluia! Eu quero convidar você, saia do seu lugar, vem aqui no pé do altar, vem aqui deixar no pé do altar, no pé da cruz, vem aqui nesta manhã, venha receber a ministração. O Senhor é o Deus de segunda chance. Vem, não se intimida, o Senhor nos envolveu na graça, Ele nos dá a segunda chance. Vem aqui se encher. Você depende. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ai, decoura maia cheia. Rica maia cheia, decomanai. Oh, aleluia! Esse amor tem poder pra curar dores. Ele cura as suas dores aqui. Ele sara as suas feridas. Aleluia! Olho pra você. Meu Deus do céu, meu Deus, aqui está a tua igreja, meu Deus, aqui está o teu povo, Senhor. Cura, Senhor, feridas, restaura o teu povo, restaura. Oh, aleluia. Comece a clamar ao Senhor. Fala para Ele aquilo que você tem necessidade em mudar nesta manhã. Ele está aqui para curar suas feridas. Ele está aqui. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu dependo
Pode continuar, louvor, pode continuar. Deus está trabalhando no nosso coração. Pode continuar, louvor. Está gostoso este lugar. Está gostoso este lugar. Oh, aleluia! Bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome. Eita glória! Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Oh, aleluia. Eu confio nesse amor, tem poder pra curar dores. Você acredita? Você acredita que o amor do Senhor, Ele pode curar suas feridas? Ele pode curar dores aqui. A Bíblia fala que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Oh, aleluia. Aleluia, pastora Sumara, ela está ministrando aqui. Gostaria de chamar os pastores e os obreiros. Só um minutinho, por favor, grupo de louvor, perdão. Eu preciso dizer algo aqui, porque o Senhor me mostrou em visão. Hoje às 5 horas da manhã, enquanto eu buscava o Senhor, Deus me mostrou algo. Eu tive uma visão de uma grande serpente aqui embaixo, e essa serpente, ela pegava uma ovelha, e eu ficava olhando aquela cena, quando de repente eu vi um leão, que saiu não sei da onde, e agarrou aquela serpente, e arrancou o cordeiro da boca daquela serpente. Isso significa que Satanás está querendo tragar alguém aqui, mas o leão da tribo de Judá, ele está presente no nosso meio. Ele está presente no nosso meio. Estamos também numa batalha espiritual, mas somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores. Pastora Sumara, aleluia, aleluia. Que Deus possa abençoar a vida de todos. Que você possa sair daqui restaurado. Que você possa sair daqui transformado. Aleluia.